Vibe Mundial FM. Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando hoje num bate-papo super especial com o prefeito Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, que vai comentar um pouquinho com a gente das medidas imediatas tomadas para combater a pandemia aqui na cidade de São Paulo e como foi possível começarmos a flexibilizar essa quarentena. Vamos lá conversar com o Bruno Covas? Boa tarde, prefeito Bruno Covas, com a gente no Mundial e você. Bem-vindo! Boa tarde, Samira. Boa tarde para você, ouvinte. Prazer falar com vocês. Igualmente, é um prazer te receber num momento onde a gente se preocupa tanto com bem-estar, com qualidade de vida. E aqui na Vibe Mundial, para te posicionar, a gente tem uma filosofia de exterminar o medo, nos prevenir e exterminar esse medo, né, que assola as pessoas. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, entre tantas medidas tomadas para enfrentar a pandemia aqui na cidade de São Paulo, quais o senhor considera mais essenciais? Eu acho que foi a medida de reforçar a rede pública de saúde, que foi necessária para não deixar ninguém sem atendimento. Nós tínhamos 507 leitos de UTI na cidade e nós vamos para mais 1.200 leitos de UTI. Ou seja, mais do que triplicamos a quantidade de leitos de UTI na cidade de São Paulo para não deixar ninguém sem atendimento. Aqui a gente não teve nenhuma pessoa que procurou a rede pública de saúde, deixou de ser atendida. Nós não tivemos cenas que a gente viu Brasil afora ou mundo afora do médico escolher quem era entubado, quem não era entubado, das pessoas esperando dentro do SAMU um leito desocupado para poder sair da ambulância. Ou seja, essa medida de reforçar o sistema público foi uma medida fundamental para que a gente tivesse um índice de mortalidade abaixo de 1%, que é o índice que o mundo inteiro trabalha durante essa pandemia do coronavírus, né, atendendo bem a população e atendendo no início, quando ainda as pessoas têm sintomas leves, ajuda a recuperar, e foi exatamente esse dos segredos da cidade, de não deixar ninguém sem atendimento e ter mudado logo do início o protocolo, porque o protocolo de atendimento previa que só deveria ser colocado na rede pública as pessoas com sintomas agravados. Então, rapidamente, a gente mudou isso para começar a tratar ainda com sintoma leve as pessoas e conseguimos reduzir bastante o índice de mortalidade aqui na cidade. Que maravilha! E mesmo assim, as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, continuaram com o seu atendimento normal, apesar da redução, né? Com todo cuidado. A gente teve algum tipo de redução, especial com cirurgias eletivas, que eram possíveis serem adiadas, alguns exames que também foram adiados, enfim, não foi 100% que continua ativo, mas a gente não parou de atender a população, né? Os 507 leitos iniciais continuaram a ser usados para outras doenças e a gente usou somente esses 1.200 novos leitos para poder tratar o coronavírus e a gente conseguiu atender a todo mundo. Tivemos um pico de 92% de ocupação desses leitos, mas hoje a gente já vive aí índices abaixo de 60% dos leitos municipais, os leitos administrados pela prefeitura. Então, ter mantido esse atendimento foi fundamental, até porque a doença ela é muito mais letal quando a pessoa tem outras doenças prévias, né, como obesidade, pressão alta, enfim, quando a pessoa tem outros tipos de doença, isso acaba ampliando a letalidade do coronavírus. Então, mostra a importância da gente ter um SUS, da gente ter um atendimento à população integral, da gente poder atender as pessoas, independente do momento de pandemia, né? Vários países que não têm um sistema público tiveram muito mais dificuldade. Os Estados Unidos foi um deles. Uma população lá não tem acesso a hospital, não tem acesso a medicamento, eles tiveram um índice de mortalidade muito maior, então aí campeões do coronavírus. Muito bem, então, a seu ver, o saldo tem sido bastante positivo aqui na cidade de São Paulo, até para a retomada das atividades.
Se não fosse os bons índices que a cidade atingiu, a gente não estaria hoje vivendo um momento de retomada das atividades. A partir do momento que a cidade conseguiu estabilizar a quantidade de casos, conseguiu estabilizar a ocupação de leitos de UTI, conseguiu estabilizar a quantidade de mortes, a gente passou a discutir a flexibilização. E mesmo com a flexibilização, nós já estamos há 7 semanas com redução semanal da quantidade de óbitos na cidade de São Paulo. Já voltamos a índices aí do começo de abril, quando a gente chegou a ter um pico final de maio, começo de junho, e desde então a gente vê regredindo a quantidade de novos casos de óbitos na cidade de São Paulo, o que é uma grande vitória, o que mostra um acerto da prefeitura, com o apoio do governo do estado nas medidas que nós fizemos aqui e que mostra, não tem a menor dúvida, que grande parte desse resultado se deve à população, que entendeu o momento, que o quanto pôde ficou dentro de casa, que respeitou os protocolos sanitários, que passou a utilizar máscara. As pesquisas mostram que mais de 95% da população da cidade está utilizando máscara, o que é muito importante e ajuda muito na prevenção do coronavírus. Então, e mais do que isso, o inquérito sorológico que a prefeitura realizou mostra que 10% da população já está imunizada. 10% das pessoas já teve o coronavírus, ou seja, 1.200.000 pessoas já estão imunizadas, o que ajuda muito a ter mais garantia, mais tranquilidade no momento de reabertura. Muito bem. Na verdade, o isolamento social hoje está em qual porcentagem? O senhor tem O isolamento ideia hoje? medido pelo Estado está aí na faixa de 47%, 48%, o que ainda é um bom, dada a reabertura que a gente já está vivendo aqui na cidade. Estamos indo bem, então, né? Estamos indo bem e volto a agradecer à população que está entendendo que, apesar de a gente viver a flexibilização, a pandemia não passou. Ainda não é o momento da gente voltar ao que era o normal, de poder aglomerar, de poder fazer festa, de poder, enfim, sair de casa a todo momento. As pessoas ainda estão compreendendo que é para ficar o máximo que puder dentro de casa e, se tiver que sair, usar máscara. Tá. Dentro dos postos de saúde, nós temos atendimentos de práticas integrativas, que interessa bastante ao nosso ouvinte aqui da Vibe Mundial. Neste período, essas atividades, elas cessaram ou elas até tiveram uma procura maior até para as pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19? Nós tivemos que cessar aquelas cuja prática se dá em atividades coletivas. Nós tivemos aquelas com práticas individuais, acupuntura, reiki, ou seja, tudo que é individual, a gente continuou, a gente manteve. Aquelas de práticas coletivas, o que a gente pôde, nós passamos para atividades online, inclusive focado na terceira idade, para que a gente pudesse manter o contato com aqueles que estão ainda mais isolados, para que eles não ficassem esquecidos pela política de saúde. Então, Entendi. o presencial individual a gente manteve, aquele coletivo, o que foi possível, nós passamos para atividades online. A ideia é retomar isso e a gente continua com a meta de ter pelo menos uma prática integrativa em cada UBS da cidade de São Paulo. Muito legal. UBS ter pelo menos uma prática, homeopatia, meditação, atividades corporais, enfim, ter pelo menos uma prática que tem se mostrado um acerto aqui na cidade de São Paulo, não só pela boa aprovação que as pessoas têm, mas o quanto isso tem ajudado efetivamente na saúde da população. Prefeito, agora eu quero tocar num assunto um pouquinho mais delicado, tá? Se o senhor me dá licença, se me permite, mas que pode servir de exemplo para todos nós. O senhor passou por um intenso tratamento de câncer, teve a infelicidade de pegar a Covid-19 até pela exposição durante todo esse período. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como enfrentar as doenças, inclusive emocionalmente. E hoje, o que considera primordial ao tomar conhecimento de um problema de saúde? O que mudou? Bom, eu sempre encarei
Desde o início, quando eu tive a primeira notícia, quando o médico me disse, né, que, na verdade, eu estava com erisipela e trombose, porque eu estava já com câncer em metástase, eu sempre dei isso como um diagnóstico, não como uma sentença de morte. Em nenhum momento me deixei abater. Acho que não tive outra opção que não fosse lutar pela vida, inclusive com a responsabilidade de saber que eu não apenas cuido da minha vida e do meu filho, mas também da vida de 12 milhões de pessoas que moram na cidade de São Paulo. Continuei a trabalhar durante todo instante, né? Não me licenciei, não pedi atestado médico, não fiquei em casa com a cabeça parada, né? Aquele famoso ditado, mente vazia, oficina do diabo, que a minha avó falava e que valeu a pena nesse instante. Então, todos os momentos, os médicos, independente da sua especialidade, foram unânimes em dizer: o jeito que você vai enfrentar isso vai determinar se você vai conseguir enfrentar ou não. Então, desde o início, mantive a cabeça erguida, passei pelo tratamento. Quem já passou por tratamento quimioterápico sabe que não é fácil, derruba mesmo. Não é só uma questão estética de cair o cabelo, cair a sobrancelha, cair a unha, não. Realmente fica sem energia, mas o quanto eu pude, eu continuei a trabalhar, mesmo nos períodos mais difíceis da quimioterapia. Mantive uma agenda, ainda que mínima, aqui na Prefeitura de São Paulo, às vezes dentro de casa, trabalhando de forma online. Então, manter a cabeça ocupada e ter o pensamento positivo tem sido determinante no meu caso, e pelo que os médicos falaram, é algo também determinante em outros casos. Que continue assim, né? E que a cura seja total, plena, é o que a gente deseja. E esse autocuidado, ao dizer que cuida também, se cuida, e cuida de 12 milhões de outras pessoas, levanta a hipótese de que a gente, além de se cuidar, tem também que cuidar do outro, independente se ele está na nossa casa ou está andando na rua, né? Olha, se me falasse um ano antes, talvez eu não achasse que fosse ter energia suficiente. Mas a gente vai encontrando energia, não se sabe aonde, para poder enfrentar desafios como esse. Ela surge, né? Dentro de você, a gente tem energia suficiente para poder enfrentar grandes desafios, sim. E isso acontece na vida de todos nós em algum momento, em situação menor ou maior. O prefeito, antes que a gente termine, está quase finalizando o nosso tempo, quais são as atitudes tomadas pela prefeitura em relação à população em baixa vulnerabilidade social? Muitos moradores de rua, muitos pedintes no momento. Bom, específico em relação aos moradores de rua, nós ampliamos em mais 7 abrigos municipais. Nenhum morador de rua que desejou abrigamento ficou sem ser atendido, né? Infelizmente, nem todos querem e aceitam serem abrigados, mas todos aqueles que buscaram tinham espaço. Nós, inclusive, conveniamos com alguns hotéis do centro da cidade de São Paulo, né? Fechamos os hotéis só para atender morador em situação de rua. Instalamos pias em pequenas comunidades carentes da cidade de São Paulo, que não tinham acesso à água encanada para poder fazer a sua higiene. Distribuímos 1 milhão de cestas básicas para não deixar ninguém passar fome. Mandamos um cartão para as famílias dos nossos alunos em situação de alta vulnerabilidade, famílias do CadÚnico, para que eles pudessem receber recurso para alimentar essas crianças, que a gente sabe que grande parte das crianças que frequentam a rede municipal só se alimentam dentro da escola, não têm o que comer, às vezes, dentro de casa. A gente manteve essa preocupação. Contratamos cooperativas de costureiras para poder fabricar máscaras, como estímulo a essas mulheres. Contratamos cooperativas de cozinheiras para poder fazer refeição para distribuir, né, para a população em situação de rua. Ou seja, nós também investimos na área social, reforçamos esse atendimento, até porque durante esse período da pandemia, muitas associações, muitas ONGs que faziam esse trabalho deixaram de ter apoio, deixaram de ter financiamento, tiveram que parar esse tipo de atendimento e a prefeitura teve que reforçar para não deixar ninguém sem atendimento. Ninguém passou fome durante esse período de pandemia aqui na cidade de São Paulo. Ficamos felizes em saber, muitas dessas atitudes nós noticiamos aqui no Jornal da Boa Notícia.
Que bom, né, que existem essas notícias para que a gente possa dar aos nossos ouvintes. Nós estamos finalizando, eu já deixo aqui um convite para que a gente volte a conversar, principalmente para falar das áreas da educação e da cultura. Tá bom? Será um prazer. Obrigado, viu, Samira? Igualmente, obrigada, prefeito Bruno Covas. Sucesso e muita saúde para o senhor e para todos nós. Obrigado. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, obrigada. Vibe Mundial 95,7. FM.